Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aí do outro lado da tela, aí, coladinhos no YouTube assistindo esse vídeo. Um abraço a todos aí. Quero trazer aqui hoje mais um vídeo daquela série de vídeos, a mágica dos aerogeradores. A gente vai passando por etapas, eu vou explicando cada parte, como é que é feito, né, os testes que eu já realizei, quero compartilhar com vocês também. Um vídeo parecido com esse eu já havia ido para o YouTube hoje, na parte da tarde, domingo hoje. Mas um abraço ao amigo do grupo aí, percebeu uma informação que eu havia passado errada, né? Eu uso tudo anotado num papel aqui, mas eu acabei copiando da tabela do fio AWG um número errado. Então eu comprometi meu vídeo. Eu já peço desculpa a todos que já tinham assistido o vídeo aí. E estou refazendo esse vídeo agora para corrigir essa informação. Eu havia copiado, feito os cálculos, acabei fazendo tudo isso, assistindo meu próprio vídeo, editando o vídeo e não percebi o erro. Mas beleza aí, peço desculpa a todos aí que já tinham assistido aí, 30 e poucas visualizações do vídeo, 4 horas que estava disponível no YouTube. Mas beleza, sem mais enrolação, vamos lá. Hoje eu quero falar de um teste que eu fiz com duas bobinas, contendo ambas as bobinas a mesma metragem de fio. As duas bobinas aqui estão com 18 metros de condutor em cada. Essa aqui com fio AWG 14, essa aqui com fio AWG 20. Então vamos lá falar de uma de cada vez aqui para ficar mais claro. Aí já aproveita aí o tempinho aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o conteúdo, que isso é bom, vai me impulsionar a gravar mais e mais vídeos expondo aí um pouco do meu conhecimento. É pouco, né? Tenho pouco conhecimento, é pouco tempo que eu estou fazendo aí, desenvolvendo geradores, estou pesquisando aí melhorias, né? Mas eu gosto de compartilhar, gosto de ensinar e também que outras pessoas leigas como eu consigam aprender aí e construir para frente as suas próprias máquinas, seus próprios aerogeradores ou geradores eólicos para turbina hídrica, qualquer forma, né, que seja, que tenha força mecânica para o gerador transformar em energia elétrica. É uma magia aí, graças às descobertas aí que os físicos fizeram, que é a de transformar energia mecânica, né, força, torque, em energia elétrica. Beleza, galera? Então vamos falar dessa bobina aqui. Essa bobina tem 90 milímetros de altura, 65 milímetros de largura, 15 milímetros de espessura. Tá com um núcleo de 38 por 13. Beleza? Essa bobina aqui tem 18 metros do condutor AWG 14. Beleza? Essa bobina foi exposta a dois rotores axiais com 20 polos cada, intercalado norte-sul, norte-sul. Essa bobina exposta a 20 polos de ímã N42, né, na grade N42, ímãs de 40 por 20 por 10. Essa bobina aqui, sendo que os estatores não estavam bem aproximados, como se fosse dentro de um estator feito, né? Os rotores estavam um pouco afastados da bobina, por modo de teste, da gente estar segurando com a mão para não ocorrer de bater e danificar a bobina. Então foi aferido aqui a tensão dessa bobina com os rotores a 300 RPM. Essa bobina me deu uma voltagem, somente essa bobina, de 5.6 volts, né? Medida essa bobina. Após medido a voltagem, eu mudei lá meu multímetro para a escala de amperagem e medi a amperagem dessa bobina em curto, né? Botei as duas ponteiras de prova do multímetro em curto e consegui obter dessa bobina aqui 8 amperes.
beleza? A 300 RPM, 8 amperes. Depois eu submeti essa mesma bobina ao mesmo teste, para não haver nenhuma, para mim não obter nenhuma informação errada, né, sobre rendimentos, né? Eu queria saber naquele mesmo RPM qual das duas bobinas geraria mais, beleza? Então essa bobina, seguindo a tabela AWG do fio AWG14, eu uso uma tabela que corresponde só a 100 metros do fio, porque como a gente trabalha com pequenas quantidades de fio, poucas metragens de fio, a tabela que me dá aí o resultado de 100 metros ao invés de 1 km de fio, sobre a resistência ohmica, eu acho que o resultado é mais preciso. Então a tabela que eu uso, 100 metros do condutor AWG14 corresponde a 1.07 ohms, certo? A informação errada que eu passei antes, foi uma confusão aí que eu fiz, que seria 1.7 ohms, mas não, é 1.07 ohms. Então, 100 metros desse condutor, eu tenho 1.07 ohms. Se eu dividir esse 1.07 ohms por 100 metros, eu vou ter 0.0107 ohms para cada metro de fio, vezes os 18 metros de fio. Então, nessa bobina aqui, segundo a tabela, eu tenho 0.192 ohms. Mas pelo multímetro, como a gente sabe que as ponteiras do multímetro geram algumas percas e o meu multímetro também não é profissional para dar um resultado exato, eu vou considerar que essa bobina eu tenho 0.2 ohms, 0.20 ohms, beleza? Então, 0.20 ohms, 18 metros de condutor AWG 18 metros de condutor AWG 14, 5.6 volts, 8 amperes. Gravado aí, certo? Então vamos partir para essa bobina. Essa bobina tem os mesmos 18 metros de fio, porém 3 fios AWG20 em paralelo. Essa bobina tem 90 mm de altura, 60 mm de espessura, 50 mm de comprimento núcleo, 22 mm na parte superior, 10 mm na parte inferior do núcleo e 20 mm de espessura. Certo, galera? Se eu fosse montar essa bobina no gabarito dessa, com certeza eu teria praticamente o mesmo tamanho de bobina, porém foram montados diferentes, então tem um pouco de diferença de tamanho, de largura, de espessura, né? Mas eu acredito que se eu montasse no mesmo gabarito e usasse fio novo para produzir a bobina, eu teria o tamanho aproximado, né, uma da outra, beleza? Mas então vamos lá, seguindo. Como é que eu fiz essa bobina? Eu tirei 3 vias de 18 metros, né? Medi 3 perninhas de 18 metros do AWG20, juntei as 3 e enrolei a bobina. Eu não sei quantas espiras tem nem aqui nem aqui, eu sei que aqui tem 18 metros e aqui tem 18 metros. Beleza, galera? Para ficar mais simples aí de se entender. Quando eu monto as bobinas para o meu aerogerador, né, meu gerador, quando faço testes e tal, eu vou lá, faço o enrolamento de uma bobina, testo a bobina, se deu o resultado que eu quero, eu desenrolo aquela bobina, uso a metragem de fio que eu usei na bobina para fazer as outras. Vou por metro e não por espiras. Eu acho que é um resultado melhor, porque no enrolar a bobina, conforme você consegue organizar o fio, é bem facinho de dar 2, 3 espiras a mais ou a menos entre uma e outra, beleza? Mas seguindo então, essa bobina é exposta aos mesmos 2 rotores que essa, aos mesmos 300 RPM que essa aqui me rendeu 7.5 volts, medindo a voltagem dela. E na escala da amperagem, medindo em série de novo multímetro, essa bobina me rendeu 10.3 amperes. Ou seja, eu não fiz o cálculo em porcentagem, mas essa bobina deve ter rendido aí de 15 a 20% a mais do que essa. Sendo que eu consigo acomodar esses 3 fios no mesmo espaço que esse fio sozinho e ter esse rendimento a mais.
Então uma coisa que eu comentei já um tempo atrás em alguns grupos que eu participo, que eu faço parte, às vezes o pessoal não dá muita bola, né? Mas eu fui a fundo e comprovei a minha tese, né? A minha teoria, que múltiplos fios têm um melhor rendimento que somente um condutor. Podemos comparar isso como eram os condutores antigos, né? Os fios rígidos, né? Os condutores rígidos. Se eu pegar um condutor rígido de 2,5 mm, vamos supor, expor ele a uma certa amperagem, um fio rígido, ele vai sofrer um certo aquecimento. Se eu usar um fio flexível da mesma bitola, vamos supor o mesmo 2,5 mm que eu usei de rígido, eu usar um fio multifilamentos, que é um fio flexível que vai ter lá um monte de cabelinhos dentro, esse fio vai suportar a mesma amperagem que um condutor sólido, porém o fio multifilamentos, por ele ter vários cabelinhos dentro, ele tem uma melhor condutividade, uma melhor capacidade de conduzir energia, porque como a gente sabe, os estudos aí comprovam que os elétrons circulam ao redor do fio e não pelo núcleo do fio. Então esse fio multifilamento vai ter uma maior capacidade de dissipar essa potência elétrica, né? Essas grandezas elétricas, que seria a voltagem e amperagem. Então aqui se comprova isso, né? Que no mesmo espaço eu consigo, no mesmo RPM, dissipar uma maior voltagem, uma maior amperagem usando múltiplos filamentos, né? Mas falando, né, dessa bobina, seguindo o que eu passei de orientação referente a essa, sobre medida e resistência, a tabela AWG me diz que cada fio AWG20 desse aqui, 100 metros dele, vai ter uma resistência ohmica de 4,3 ohms, beleza? Se eu dividir esses 4,3 ohms por 100 metros, eu vou ter 0,043 a cada metro de fio, resistência ohmica a cada metro de fio. Vezes os 18 metros de fio, eu vou ter a cada fiozinho desse aqui uma resistência ohmica de 0,774 ohms. Porém, eu tenho 3 condutores. Então, eu posso simplesmente pegar esse 0,774 ohms e dividir por 3. Porque eu vou estar juntando eles na bobina. Eu vou estar fazendo um fechamento deles. Fazendo esse fechamento, eu vou estar dividindo, né, essa resistência ohmica por 3 condutores, porque eu tenho 3 condutores aqui, formando um só. Beleza? Deu para entender o raciocínio? Então, nessa bobina aqui, se eu dividir o 0,774 ohms por 3, eu vou ter uma resistência nela, seguindo lá pela tabela, né, de 0,25 ohms. Mas 0,25 ohms comparado por 0,192. Aqui eu tenho uma menor resistência ohmica do que aqui. Aqui é maior, aqui é menor. Mas por que essa aqui deu um resultado melhor que essa, se ela tem uma resistência maior? E os estudos apontam para a gente que quanto maior a resistência ohmica, mais se tem perda por dissipação de calor e menos amperagem se gera, né? Então aqui tem uma prova que múltiplos filamentos não segue aquela ordem, né? Aí se trata de alguma coisa a respeito de lei de Lenz, alguma coisa se trata nessa bobina aqui. Mas eu não sou nenhum físico para estudar, simplesmente estou mostrando aqui, nem é na prática, porque eu não estou mostrando aí como é que eu fiz os testes, simplesmente estou demonstrando, né, os resultados. Mas aqui já comprova que existe um ganho aí de, sei lá, em torno de 15 a 20% em cima dessa bobina aqui, utilizando, vamos supor, o mesmo espaço físico que essa bobina usa para gerar 5,6 volts e 8 amperes, essa aqui gera 7,5 e 10,3 amperes. Beleza, galera? Então, mais uma vez aí quero agradecer ao amigo que fez essa correção para mim lá do vídeo.
E espero que esse conteúdo tenha sido útil aí às pessoas que vão construir seus geradores. Aí a partir de agora mude um pouquinho o jeito de pensar, né? Um pouco o jeito de se construir, sendo que é um pouco mais trabalhoso você fazer 3 vias de fio, ao invés de pegar um só e esticar, né? Tem um pouco mais de trabalho, mas com certeza vai valer a pena. Então, quero deixar aí compartilhado, né, o meu experimento aí com todos, e que faça um bom proveito aí desse conteúdo. Compartilhe, deixe aí seu like, deixa lá um comentário lá e me ajude aí a fazer o canal crescer, que isso vai estar me ajudando também a compartilhar mais conteúdos com vocês, me favorece aí então a expor mais o meu conhecimento, né? Quanto mais as pessoas procurarem pelos meus vídeos, pelo meu conhecimento, mais alegria, mais disposição eu vou ter para estar favorecendo esse conteúdo. Então, agradeço aí a todos que estão dando aquela força, né? Compartilhando, assistindo os vídeos, deixando aquele joinha, né? Aquele gostei. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do conteúdo. Valeu e fui!